causará sobre nuestro mundo. Algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta. Porque usted nos habla y nos dice que es cometa planeta porque su movimiento no es algo normal. No, Que tiene unas velocidades. es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa Como planeta. como planeta. Yo lo llamo entonces planeta cometa, o sea, un planeta con cola. Explica Muñoz Ferrada que este gran astro que se acerca cargado de energía cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas. Posee una órbita elíptica y viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Entonces aquí en este gráfico usted nos muestra, en el gráfico, ¿verdad?, de que en este lado está la Tierra, la órbita de nuestra Tierra alrededor del Sol. Sí, señor. Y que él penetra en la órbita terrestre, aquí, pasando muy cerca de nuestra Tierra. Entonces tarda A desde 14 millones de kilómetros. 14 millones de kilómetros. Entonces acá usted en su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta o el sol muerto. En ese sol muerto él gira. Aquí a 92 kilómetros por segundo. Entonces, además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad, que es la más aterradora, ¿verdad? Que es la que se mueve muy Tiene rápido. 3 velocidades, hombre. Muñoz Ferrada confirma que este planeta viaja a 3 velocidades. Una alrededor del Sol Negro a 92 kilómetros por segundo. Otra cerca de nuestro Sol a 76 kilómetros por segundo. Y una tercera velocidad máxima. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita. A 300 kilómetros por segundo. O sea, un milésimo de la velocidad de la luz. Eso es rápido. Pronto acontecerá un evento que permitirá que el Hercólogos pueda verse a simple vista. Este cuerpo no va a pasar desapercibido. Todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Mucho. Los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el... Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Aqui é o Robson novamente, desenvolvendo mais um pensamento com vocês aí, e novamente voltando aí na questão do Nibiru, Hercolobus, que nem um rapaz me corrigiu aí no comentário, Nêmesis, Planeta X, ou chamem como quiser. Esse senhor que vocês viram aí no início do vídeo é o senhor Muñoz Ferrada, que diz que desde 1939 já sabe desse, segundo ele, né, como eu falei lá no outro vídeo, né, planeta, cometa com cauda. E segundo ele, nessa cauda desse planeta, cometa, existe OVNIs, né, UFOs. Aí no vídeo aí não foi mostrado, não foi falado, que eu dei uma resumida. Foi mais ou menos o que eu falei lá no meu vídeo, só que, meus amados, eu falei aquilo lá de forma sarcástica, né, irônica, porque assim, é hollywoodiano demais, né, e o que me deixou em dúvida, assim, se ele faz a órbita pelo Sol, né, que o Sol puxa o magnetismo dele, fazendo com que ele faça a curvatura. Seria mais ou menos que nem a Terra, né? A Terra gira pelo Sol, pelo magnetismo do Sol, e a mesma coisa acontece com esse planeta cometa, né? Segundo ele aí, que pelo tamanho é um planeta e pela órbita tem uma órbita de cometa,
né? Cometa e pelo fato de ter uma cauda, né? E nessa cauda teria OVNIs alienígenas. E eu não sei porque que eles andam tanto, né? Porque diz que leva-se 216 milhões de anos para ele fazer essa volta entre o nosso Sol e um Sol negro. Que seria a minha pergunta, né? Onde que ele faz a curva? Aí, segundo o senhor Munhoz Ferrara, tem um Sol negro que está a 96, veja bem, 96 bilhões de quilômetros do nosso Sol, que onde ele faz a curva, né? Ele é atraído pelo magnetismo desse Sol negro, faz a curva e volta, que ele mesmo tem 3 velocidades, né? Uma quando passa pelo nosso Sol, uma outra quando passa pelo Sol negro, e a outra quando ele, né, que ele atinge a velocidade máxima, que deve ser aí o tal dos 700 mil quilômetros hora, quando ele está no trajeto entre os dois sóis. Mas enfim, uma coisa foi boa aqui nos meus estudos, né? Você vê que ele fala que ele está a 14 milhões, ele passa 14 milhões de quilômetros da Terra, que é uma distância segura do nosso planeta, né? E numa velocidade tão grande, uma vez que sua órbita é mantida por esses dois sóis, não há né? Ainda bem, quer dizer, até agora não inventaram, né? Não há um terceiro sol no meio do caminho para mudar, né, o trajeto dele. Mas a questão é o seguinte, então nós já descartamos aí a possibilidade, né, que não foi falada aí, mas eu falei porque foi colocada essa hipótese aí, se você procurar no YouTube aí da NASA, né, de uma possível colisão com o planeta. Então essa hipótese está descartada, porque ele passa muito longe aqui da Terra, graças a Deus, né? E isso se ele existir. Eu tenho que falar isso, meu amado, porque eu tenho a teoria do duvidar de tudo. Porque os Estados Unidos lançou um telescópio de nome... Deixa eu ver aqui, que é um nome difícil, mas eu vou ver aqui o nome, o resumo dele aqui, que é o Infrared Astronomical Satellite, ou simplesmente IRAS, né? Há quase 32 anos atrás esse satélite foi lançado para tentar filmar e rastrear o Nibiru. Só que assim, o que eu fico às vezes me perguntando é o porquê. Parece ser aquela história dos UFOs, né? Que eles só aparecem em lugares longínquos, lugares de pouca gente, normalmente uma pessoa só vê, né? E normalmente à noite, né? À noite, de madrugada, em cidades longe, né? Longe de capitais. E o Nibiru, que nem eu falei no outro vídeo, eu também vi, né? Só acontece o seguinte, meu amado, ele aparece, ele some, né? Segundo a teoria da NASA, teria sido, né, de outros astrônomos aí, teria sido esse planeta cometa o responsável provavelmente pela extinção dos dinossauros há 26 milhões de anos atrás. E segundo cálculos dos mesmos, ele só deveria estar passando aqui daqui a 16 milhões de anos. Então por que todo mundo está vendo ele? Será que de repente ele deu uma acelerada lá entre o Sol negro e o nosso Sol, né? Talvez seja as naves lá que estão controlando ele que impulsionou, e ele aumentou em muita velocidade porque ele chegou aqui muito antes, né, do tempo. E outra questão, meu amado, como é que é possível essa questão de você saber que há 92 bilhões de quilômetros? Primeiro, como é que se faz um cálculo desse? Como é que se visualiza uma coisa dessa? E como é que se estima-se uma distância tão longe dessa? E que nem eu falei anteriormente, como é que... o porquê que ele aparece, some, aparece. Eu vou estar postando num vídeo posterior aí umas gravações que eu fiz num pôr do sol, acho que há cerca de 4 dias atrás aí. Fiquei praticamente das 4 da tarde até as 6 gravando imagens do sol para ver se eu vi alguma coisa lá, né? Tirei foto, gravei vídeo. Aí eu vou estar postando um vídeo aí só sobre isso, e não vi absolutamente nada. Nem eu falei que um tempo atrás eu vi, né? Porque se ele deveria estar passando daqui a 16 milhões, o que ele está fazendo aqui? Segundo, porque horas você vê, horas não. Horas ele aparece
pôr do sol no Brasil, horas aparece o pôr do sol da China, e ou seja, está tendo visualizações pelo mundo inteiro, e de repente ele some. E se ele passou, né, começou acho que o ano passado essa visualização, numa velocidade tão grande, já deveria ter passado, né? Se ele anda tão rápido. E tem uma questão importante também a se citar, o tamanho desse planeta, que ele é muito maior do que o nosso, né? Para esse planeta, cometa, uma nave na cauda, ele é muito maior do que o nosso. E o que eu vi lá, a preocupação no caso dos astrônomos, existe no caminho do Nibiru, Herculóbulos, Nemes, Planeta X, enfim, existe uma coisa chamada poeira do Halley, que é uma poeira de meteoros, né? Provavelmente de outros planetas que se desfizeram ao longo dos milhões e milhões de história, bilhões de anos do universo, né? E que está na rota, aí sim, essa poeira do Halley está na rota de colisão do Nibiru. Ou seja, quando ele passa, uma vez que ele é muito grande, e uma vez que ele tem uma força gravitacional muito grande, ele desvia esses meteoros, né, que são pedras gigantescas, né, a velocidades extraordinárias. E que, se você tem uma visualização da posição da Terra em relação à poeira do Halley, tem grandes possibilidades de um desses meteoros vir a se colidir com o nosso planeta. Lembrando que tem lá meteoros do tamanho de cidades inteiras, e se você fazer um cálculo aí, tamanho, velocidade e choque com o nosso planeta, poderia ser uma nova extinção da nossa raça, né? Mas é que nem eu disse, o IRAS, que foi lançado num vídeo que eu vi, eles dizem que foi lançado para ver realmente se conseguem filmar este planeta, se realmente ele existe. Em um outro dizem que sim, ele existe, que eles só querem a confirmação. Em outro diz que é só teoria, que eles ainda estão analisando a possibilidade dele existir. Mas enfim, é muita informação e muita confusão. E voltando novamente lá à questão, né? Se ele deveria estar passando aqui há 16 milhões de anos, falta para ele passar, para ele completar essa trajetória toda desses. Eu vou fazer até um cálculo, cara, ver quanto que tá, 700 mil quilômetros, que é o cálculo aqueles, né, que eu achei lá na internet lá, pela distância, que 92 bilhões de quilômetros, e ver se dá tudo isso aí mesmo de ano, porque as pessoas falam as coisas, a gente não vai lá e não perde o nosso tempo para calcular, mas eu vou estar fazendo esse cálculo e estar postando para ver se bate, né? Mas enfim, faltariam 16 milhões para ele estar passando aqui. E tem uma outra teoria, né? Por que ele rodaria ao redor do nosso Sol? Diz que toda estrela ela trabalha em pares. Onde o que? A estrela maior, que no caso o Sol, ele é, segundo a teoria, tem 3 vezes a massa do Nibiru, ou seja, ele é muito maior do que a Terra. E o Sol, sendo a estrela maior, ele determina, normalmente a estrela maior determina a órbita do menor. Ou seja, quando a menor passa, que eles ficam num movimento giratório entre si, a menor passa pela maior, a força gravitacional do maior expulsa a menor para uma distância longínqua, né? Reprime ela, né? A força gravitacional empurrando ela para longe. E novamente essa força gravitacional, né, que eles são estrelas irmãs, né? Ela acaba voltando, uma vez que faz novamente ali o contorno na estrela maior, ela é impulsionada para longe e sucessivamente. Só que uma distância de 92 bilhões, né, que eu acho que essa história de Sol Negro é muito estapafúrdia, né, porque primeiro que é contraditória, né? Sol lembra, sei lá, né, vida, estrela, realmente é o que permite a vida aqui na nossa Terra, né?
e um Sol escuro, um Sol morto, né? Então deduz, se está morto, ele não tem força gravitacional. Então ele não teria força para impulsionar esse planeta de volta, né? A tendência fosse que, uma vez que ele passasse pelo Sol uma primeira vez, ele fosse empurrado, né, jogado no universo vazio e tomasse uma trajetória até que sua massa começasse a desfazer e ele simplesmente se pulverizasse no universo. Essa é a minha teoria. Não sou astrônomo, né, mas é que nem a teoria do canal, vocês sabem qual que é. Que nós temos a intuição, nós temos a sabedoria está em você, só basta você desenvolvê-la, essa é a ideia do canal. Então essa é outra teoria, que é o Nibiru, nada mais é que uma estrela irmã do Sol, uma estrela maléfica, né, que mesmo passando a 14 milhões de quilômetros, que é uma outra teoria, seria culpado sim, eles insistem nessa questão de mudança climática, terremotos, enfim, todas essas coisas que está acontecendo na Terra nos últimos anos aí. Mas lembrando que pela teoria, pelos cálculos dele, ele não deveria estar passando aqui agora, né? Então quando você vê vários documentários, várias teorias sobre o mesmo, você vê várias contradições, entendeu? Várias. Aí você pergunta, mas como a Cassia cantou? Meu amado, você já tem livros de astronomia. A Cassia, acho que ela vivia no meio, né, burguês, pessoas que têm acesso à informação, e em algum lugar ela deve ter lido lá, né? Como tem muita pessoa acreditando aí, ela também deve ter acreditado, ou simplesmente como ela fazia parte da mídia, né? Alguém deve ter falado, ó, se existe isso, você vai fazer uma música assim, assim, assado, para lá na frente justificar o que nós queremos, né? Que é mais medo, mais pânico e mais terror, e nós simples mortais. Porque tá vindo tudo de uma vez, né? Doenças, terremotos, tsunamis, chuva de cometa, meteoros, planeta X. E estudando aí também descobriu-se que tem um outro planeta que estaria na periferia da nossa galáxia, que não se sabe o motivo. Ele foi empurrado para a periferia, muito longe aqui da Via Láctea, que é um planeta marrom, que teria 2 vezes a superfície de Júpiter, né? Ou seja, ele é um planeta muito, muito grande. Que, segundo a teoria dos astrônomos, a gravidade de Júpiter, juntamente com a gravidade de Plutão, teria empurrado esse planeta para a periferia da nossa galáxia. Que é outra coerência, né? Porque se ele é maior do que Júpiter, que Júpiter é maior do que Saturno, e ele é maior do que os dois, como é que Saturno e Júpiter teria, mesmo porque Saturno é um planeta gasoso, gélido, e praticamente tem massa de zero. Zero de massa, né? É um planeta formado por gases e algumas partículas, né, sólidas. E como é que eles teriam força para empurrar um planeta tão maior para tão longe, né? Só que é o seguinte, eles põem ele num lugar que não tem como nós vermos. Então é difícil provar. Só que é a NASA, né? É a Agência Nacional Espacial Americana, mais confiável do mundo. Quem vai duvidar? Aí você vê fotos, você vê um monte de coisa, mas enfim. Então a questão é essa, meu amado. Primeiro que ele chegou muito cedo, né? Que você teria que passar 16 milhões, chegou muito adiantado, né? Dizer que tem uma... E essa nave, acho que ela grudou, né, na cauda desse planeta cometa e não tem como desgrudar, porque o que esses alienígenas estariam fazendo lá, viajando durante esse tempo todinho? Quais seriam as intenções dele, né? Então, assim,